Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, por estarmos aqui reunidos como tua igreja, Senhor, e podermos aprender mais da tua palavra, que o Senhor possa nessa manhã falar aos nossos corações, Senhor, que a nossa mente esteja cativa à tua palavra, os nossos corações sejam terra fértil, para que essa semente possa brotar, Senhor, e frutificar a 30, 60 e a 100, como diz na tua palavra, em nome de Jesus, amém. O Brasil, ele é um país que está em avivamento, né? Os outros países olham para o Brasil e veem que o nosso povo está sendo avivado, e realmente é algo que é notório. O Brasil tem crescido muito numericamente em relação à quantidade de cristãos, de evangélicos, então, né? Tem crescido muito, e nós vemos que o Brasil tem se convertido, amém? Tem se convertido, mas tem algo que às vezes nos preocupa, que o Brasil é como se fosse um grande lago, né? Um grande lago, é um lago grandão, mas não muito profundo. Você já entrou numa água assim que não passa da canela, né? Lá em Fortaleza tem uma praia que chama Prainha. É uma praia assim que chama Prainha porque você anda e não tem lugar que dê para mergulhar. A água fica no joelho, tem hora que vem na coxa, depois vai para a canela, e você vai entrando e não dá para mergulhar na praia, né? E parece que o Brasil é dessa forma. A gente se expandiu, o evangelho tem se expandido, mas a profundidade do evangelho, a profundidade do conhecimento da palavra, não tem impactado da forma como deveria impactar a nossa nação, porque o crescimento em relação aos evangélicos deveria trazer outros sinais para a nossa terra, não é? É ou não é? Se o Brasil fosse totalmente evangélico, o cristianismo aqui no Brasil é muito forte, né? É um país cristão, e isso deveria impactar a nossa sociedade e fazer algo diferente, mas não é isso que acontece. Você vê que há pouco tempo atrás eu fui fazer os vidros ali, até daquelas salinhas ali de baixo, e eu fui na fábrica, né? Porque eu consigo esses vidros a preço de fábrica, que nós temos um amigo da congregação que ele me ajuda nessa parte. Ele mexe com vidro, então pastor, vamos lá na fábrica, eu só pago o vidro e eu monto tudo, não cobro nada, bênção, né? E aí eu fui com ele na fábrica, e o vidro saiu um valor X, aí eu falei com o pessoal lá na fábrica, olha, eu queria dividir em 2 vezes, uma entrada e um cheque para 30. Aí o cara falou, beleza, né? Aí eu fui lá para o caixa, e peguei o cheque, que a congregação não tem cartão de crédito, tem cheque, né? Então, uma das formas de administrar é isso, é um cheque. Eu falei, eu vou dar uma entrada e um cheque para 30 dias. Aí a moça, eu preenchi o cheque, quando a moça pegou o cheque, ela falou, infelizmente, a gente não aceita cheque de igreja. Meu Deus do céu. Mas como assim, filho? Você aceita cheque de todo mundo mesmo? Não, de igreja tem aqui uma ordem para não aceitar. E aí eu fui lá falar com o gerente veio e falou, infelizmente, pastor, a gente realmente tem essa ordem dos donos da fábrica, porque a gente já passou alguns problemas por aceitar cheque de igreja. Eu fiquei muito envergonhado, querido, muito envergonhado, né? E decidi pagar à vista. E a gente pagou à vista ali, mas é constrangedor você ver que os evangélicos ou os cristãos, eles muitas vezes não têm o testemunho que deveriam ter, eles não estão impactando a sociedade como eles deveriam impactar. E é um desejo muito grande nosso e de todas as congregações, eu acredito, todas as igrejas, né? Como alguns gostam de falar, todas as igrejas, na verdade só existe uma igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus só fundou uma igreja, né? Mas todas as congregações do Brasil têm algo em comum, que é o desejo de crescer numericamente. É ou não é verdade?
nossos esforços muitas vezes têm se dado exatamente nesse ponto, crescer numericamente, né? Então a gente pega alguns versículos, o menor virá a ser 1000, e colocamos metas e metas para que a gente atinja quantidades. E o lago vai só expandindo, o lago vai só aumentando, mas a profundidade continua a mesma. E em Mateus 7, versículo 21, os irmãos podem abrir. Mateus capítulo 7, versículo 21 fala assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu uma casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra a casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói sua casa sobre a areia. Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então aqui esses versículos falam que nós precisamos construir a nossa vida, a nossa casa sobre a rocha. Jesus faz uma comparação, né? Então nós precisamos ser mais sólidos. A gente precisa crescer como igreja, ser uma igreja sólida. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ser edificada sobre essa rocha. E muitas vezes é por isso que os ventos batem e alguns não se seguram, não é? Tendo em vista que os nossos projetos de conquista de quantidades muitas vezes são atingidos. Muitas vezes são atingidos. A gente conquista muito, mas muitos se perdem porque não constroem a sua casa sobre a rocha. Não está sólido o suficiente no Evangelho. E aí os ventos vêm e acontecem essas coisas de um lugar não aceitar um cheque de uma igreja, porque muitas vezes a rocha de alguns irmãos não estão sendo construídas, a casa não está sendo construída na rocha, né? E todo pai quer que o filho cresça, não é? Deus quer que a igreja cresça quantitativamente, assim como a gente tem esse desejo de ver esse salão aqui repleto de pessoas. Deus também quer, isso é um desejo do coração de Deus. Mas há algo que é comparado também com os filhos. A gente não quer ter um filho de 19 anos de idade, com 1,90 m, e com as ações de uma criança de 2 anos de idade. Não é? A gente quer que o nosso filho cresça, mas que ele também cresça intelectualmente, que ele se desenvolva em todas as suas áreas. E é assim que Deus também quer que a sua igreja cresça. Ele quer que a gente cresça quantitativamente, mas Ele quer também que a gente cresça em qualidade de vida cristã. Amém? Vocês me entenderam? Amém? Esse é um grande desafio para nós cristãos, para a nossa congregação. Acredito que para a igreja do Senhor Jesus aqui no Brasil, é de solidificar essa congregação, essas igrejas, a igreja do Senhor Jesus, solidificar ela num conhecimento, num crescimento na palavra do Senhor. Porque um crente que conhece e pratica a palavra do Senhor, ele não dá um mau testemunho desse com o cheque dele. É ou não é, querido? Porque ele sabe o caminho que ele tem que trilhar. Mas a gente não aceita que um filho nosso cresça fisicamente e não cresça mentalmente. A gente não vai aceitar. Você vai logo levar num especialista, vai levar num psicólogo, num psiquiatra, vai no pediatra, e até achar alguém que possa ajudar
a criança se desenvolver intelectualmente. Mas por que nós, como igreja, aceitamos que os cristãos estejam vinculados sem que haja crescimento? Tendo em vista que alguns cristãos têm 15, 20, 30 anos de convertido e ainda são crianças. Não se desenvolveram como deveria ter. Né? Mas como é que a gente sabe que um cristão é uma criança, né? Como é que a gente sabe que um cristão ainda é um menino espiritual? Porque ele tem características de criança, amados. Que tem características de criança. Criança, por exemplo, ela não tem muita noção do perigo. Não é verdade? Criança vê uma tomada e enfia o dedo. Criança vê um cachorro e põe a mão dentro da boca do cachorro. Não tem noção do perigo. Criança gosta de brincar com fogo, né? Lembro uma vez, num lugar que eu morava, de repente eu vi um prédio, né? Eu era adolescente, ainda morava com meus pais num prédio lá no Guará. E houve um alvoroço ali, e quando a gente foi ver, estava pegando fogo a casa do vizinho de porta, assim, né? E aí meu pai e meu irmão mais velho foram lá, apagaram o incêndio na casa lá, era um colchão. O menininho pegou uma vela e foi brincar. A mãe chamou para jantar, ele pegou para a mãe não ver a vela, colocou para debaixo da cama. Não tem noção do perigo, né? Criança não tem noção do perigo. E o cristão também, que não tem a maturidade necessária, ele também brinca com fogo, ele também não percebe o perigo que ele passa. Não é? Ele vai evangelizar a moça no quarto da moça. Ele não está vendo que aquilo é perigoso, aquilo pode, né? A aparência do mal, ele não foge da aparência do mal, ele não percebe os momentos em que ele está dando brecha, está dando mau testemunho, porque ele mexe com fogo, ele brinca com fogo, você pega ele bebendo ali na esquina, porque ele não tem maturidade para entender o que a vida dele representa, o testemunho que ele tem que ter diante da sociedade. Né? E ainda se acha com razão, porque criança sempre tem razão, né? Criança acha que ainda tinha razão. E é assim, queridos, o crente infantil, ele acha que tudo que ele faz está bom, então ele é imprudente, ele brinca com fogo, ele não tem noção de valor. Você pega para uma criança uma nota de R$100 e um pirulito. Qual que ele quer? Um pirulito. Não é assim? Então é uma realidade. E o cristão também imaturo, ele não tem noção de valor. Para ele vale mais a vida dele, a diversão dele, aquilo que ele pode fazer no seu dia a dia, é mais importante do que a vida dele com Deus. Não é? E não tem comparação, não tem como comparar aquilo que é a nossa vida com Deus daquilo que é diversão. Com o cristão, quando ele vai tendo maturidade, ele vai percebendo o que realmente tem importância nessa vida. Aí ele começa a priorizar aquilo que tem prioridade mesmo, não é? Começa a priorizar aquilo que tem prioridade, aquilo que é mais importante. Não é? Isso o conceito vai crescendo dentro da vida dele. Um cristão que não entende isso, ele facilmente vai faltar um culto, faltar uma reunião do ensaio da dança ou do louvor, ele não vai priorizar aquilo, porque aquilo não é a prioridade dele. A prioridade dele é a diversão dele. Né? Ele prefere estar se divertindo, prefere ver o jogo da Alemanha e Argentina do que vir para o culto. As prioridades são trocadas, os valores começam a ser trocados, porque uma criança não tem esse entendimento. E quantos cristãos oram sem entender também o que Deus tem para ele? Que uma criança, quando quer, ele quer porque quer e tem que dar para ele aquilo ali que ele quer. Não é assim que a criança faz aquela birra? E assim também tem cristãos que querem aquilo porque querem, né? Quer casar? Não, mas eu vou orar para casar com essa pessoa, porque eu quero casar com essa pessoa. Meu filho, você não está vendo que isso não vai dar certo? Né? Mas eu vou orar por isso que vai dar certo e tal, e quer porque quer.
não entende o que Deus quer. O pai quer uma coisa, mas o filho quer outra, e ele quer porque quer. E às vezes até consegue. Ele até consegue o que quer, mas na marra. Com a birra grande, o filho consegue às vezes o que quer, mas nem sempre é a vontade de Deus, né? Ele não sabe que aquilo vai trazer para ele provação no futuro, mas a criança quer e pronto. Outra coisa, querido, criança não sabe esperar, ela não tem noção do tempo. Não sei se você já fez uma viagem com filhos, com crianças, no carro, e criança fica perguntando, pai, falta muito? Não é assim? Não é assim, Marquinhos? Pai, falta muito para chegar? Aí você fala, não, meu filho, falta mais ou menos umas 2 horas. Aí beleza. Aí daqui 10 minutos, pai, falta muito para chegar? Meu filho, falta 1h50 mais ou menos. Aí daí 10 minutos, pai, tá chegando? Não é assim? Porque criança não tem muita noção de tempo, né? Não sabe esperar. Então, até os castigos que a gente coloca a criança assim no cantinho da disciplina, né? Os psicólogos falam que para cada ano da criança é 1 minuto. Uma criança de 3 anos teria 3 minutos. A criança de 5 minutos. Por que isso? Porque quanto mais criancinha, quanto menor a idade, menos ele entende o que é o tempo. E tem cristão que não entende o tempo de Deus, não quer esperar o tempo de Deus. Então, quer agora, tem que ser agora. Não é? Já o cristão que vai tendo maturidade, ele vai entendendo. Às vezes eu até estranho, há pouco tempo atrás eu passei por uma situação, e eu cheguei até na Uyara e falei assim, amor, mas isso se resolveu de uma forma tão rápida, aconteceu tão rápido, que eu fiquei assim estranhando. Será que foi Deus mesmo que resolveu isso? Porque foi rápido demais. Não é? Então, porque o tempo de Deus é outro tempo, queridos. Deus não faz o tempo, as coisas na hora que a gente quer. Pode ser muito mais rápido, pode ser mais demorado. O tempo dele é o tempo dele, né? Então, eu já me peguei nisso também, de falar assim, não, foi tão rápido, eu esperava que Deus fosse demorar mais um pouco, mas Deus resolveu muito rápido. Então, a gente tem que entender que Deus tem o tempo dele, e o cristão que não tem essa maturidade, às vezes não entende isso. Quantos casamentos de evangélicos aí se acabaram porque não souberam esperar, né, o tempo de Deus, a pessoa que Deus tinha para a sua vida, mas naquele tempo de paixão, acha que tem que casar, que aquilo é o melhor para ele, para ela, e vão e casam e os problemas começam a aparecer porque não esperaram o tempo de Deus, né? E paixão vira aversão, né? Sabia disso? Vira aversão. Quantos casamentos aí no mundo que eram de paixão mesmo e que viraram aversão? Daqui a pouco não consegue nem estar junto, não consegue nem olhar mais um para a cara do outro. Mas quando é no amor, quando é um amor verdadeiro, aí dura para sempre. Tá aí exemplos aqui. Uma Ana ali, 46 anos de casado, né? É amor, né, amados? Tem que ter amor. 41, irmã Cida. Ó, aqui ó, o tanto de tempo de casado. Que é amor dura, amados. Amor dura, né? 3 anos aí, amém. Amém, Quando o casamento é baseado no amor, o amor não acaba, né? Porque o amor é uma decisão, né? Ele resiste a tudo. Resiste mesmo. Mas como é que fala isso para uma criança? Espera, confia, ora. É uma coisa que as pessoas às vezes não gostam. Quando eu uso muito esse termo. É um termo meio evangeliquez que a gente usa, né? Do evangeliquez irmão, vamos orar por isso. Quando eu não tenho uma decisão para tomar, ou não tenho algo para falar, eu falo, irmão, vamos orar por isso. E a gente começa a orar mesmo, vamos orar por aquele assunto. Não, pastor, mas a gente não pode orar não, a gente tem que agir, a gente tem que ir para cima, né? Não, amados, a gente tem que esperar o tempo de Deus e tudo mais, né? Então são termos que as pessoas não gostam muito de ouvir dos pastores. Vamos orar. A gente é cobrado em relação a isso. Mas não vamos orar não, pastor. Vamos orar sim. Amém? Vamos orar sim. E aí, uma grande parte da igreja, queridos,
ela quer crescer quantitativamente, né? Como a gente estava falando. E aí fica uma certa correria no meio evangélico para adotar modelos de igreja. Essa é a realidade da igreja brasileira. As igrejas estão correndo atrás de modelos. Um modelo que faça aquela igreja expandir. Um modelo que faça a igreja crescer. Tanto é que você vê vários modelos aí para serem adotados. Há quem ofereça os seus modelos. E tem os modelos mais variados aí para fazer uma igreja crescer. Mas, queridos, os modelos, eles até são bênção. Eu não quero falar contra os modelos são bênção. A maioria deles são baseados na palavra do Senhor e com princípios muito sólidos, amém? Mas os modelos são para um povo de um lugar, de uma região. Ele não é, deu certo ali, vamos implantar aqui. Deu certo na igreja aqui do lado, vamos colocar aqui. Deu certo na igreja de Manaus, vamos implantar aqui. Deu certo na igreja de Santarém, vamos implantar aqui. Deu certo na igreja no Rio, vamos implantar aqui. Não acontece dessa forma, queridos, porque nós temos as nossas características. E modelo, se a gente não se adapta a um modelo, a gente fica, se a gente não se encaixa na forma do modelo, a gente fica deformado, não é? Fica um negócio esquisito. Então, eu tenho as minhas preocupações com os modelos de igreja que existem atualmente para serem implantados assim em igrejas, porque eu não vejo isso como uma solução para o crescimento da igreja, não vejo. A maioria dos modelos eu acho que é muito coerente, mas tem até alguns modelos que vão de encontro à Bíblia, vão de encontro a princípios mesmo que a gente tem de cristãos. Há pouco tempo atrás, teríamos um evento em Brasília, e um pastor que faz muitos eventos foi convidado para essa reunião. Então ele trouxe ali o modelo dele de como fazer um evento, como trazer esses cantores, e ele falou claramente para a gente assim, olha, eu vou encher a igreja que eu abri, que ele abriu uma igreja há pouco tempo, já tinha aberto há pouco tempo, tinha uns 3 meses, e a igreja dele já estava muito cheia já, tinha muita gente. E ele falou assim, eu vou encher essa igreja em 6 meses, com essa estratégia, com esse modelo. Então ele pega a verba destinada à cultura e paga cantores, então de 15 em 15 dias tem um grande cantor cantando na congregação, e aí o povo vai porque gosta do cantor, e o negócio vai enchendo mesmo, que é movimentado, né? É movimento, e as pessoas muitas vezes se atraem por aquilo, não é? Mas é um modelo que eu, sinceramente, olhei para aquilo e falei assim, isso não... Uma coisa que eu pergunto, mas assim, Jesus faria desse jeito? Aí eu fico me perguntando, será que Jesus faria isso? Será que Jesus iria lá no Império Romano, no governador ali da Judéia? Olha, eu estou querendo aqui criar uma nova ramificação do judaísmo, que será chamado cristianismo e tal. Será que dá para liberar uma verba aí para a gente fazer bombar a igreja do Senhor Jesus? Será, queridos? Aí eu fico pensando assim, longe de mim julgar esse irmão, acho que Deus vai julgar as nossas obras, aquilo que for palha vai ser queimado, né? Mas eu me pergunto, será que isso é de Deus para nós, né? Essa situação, eu fico um pouco chateado de ver esse tipo de situação, porque são modelos que vão até de encontro aos princípios do cristianismo, os princípios de Jesus, né? Mas tem modelos aí que são bênção. Nós mesmos estávamos envolvidos há 4 ou 5 anos atrás, uns 5 anos atrás, nós estávamos envolvidos em um modelo. Nós éramos uma igreja que tinha um modelo a ser seguido. Mas o modelo de lá, muitas vezes, não se encaixa conosco aqui. Nós temos as nossas características, nós temos as nossas medidas. Não adianta. Congregação também, servir ao Senhor também, queridos. Tem as nossas características.
É claro que existem os princípios bíblicos, é disso que nós vamos tratar no Plenitude, mas as nossas características, os dons, a revelação que nós temos de Jesus, isso tudo influencia em como nós vamos servir a Jesus, principalmente a revelação que nós temos de Jesus. Porque assim como nós vemos Jesus, se Jesus é só o nosso Salvador, nós vamos servir Ele de um jeito. Mas se a gente entende que Jesus é nosso Redentor, que Ele é o dono da nossa vida, nós já vamos começar a servi-lo de outra forma. Então, tudo isso influencia na congregação local, e nós precisamos seguir um modelo que Deus tenha para nós, que venha de Deus para nós. Há um tempo atrás, teve um pastor que veio da Argentina, acho que em 2011, ele veio aqui. Ele não me conhecia, foi a primeira vez que ele me viu, e quando acabou a reunião, ele orou por mim, e ele falou assim para mim, ele teve uma palavra de conhecimento mesmo, e ele falou assim: pastor, você conhece muito de modelo, né? Sem soberba nenhuma, mas eu conheço muito de modelo, porque eu acompanhei todo o modelo G12 e M12, e o AMD, eu comprei todos os livros, cerca de 10 livros, e eu estudei aquilo tudo. Então eu conhecia muito de modelos. E ele falou assim para mim: olha, mas o Senhor tem algo para vocês aqui que é diferente disso tudo, que é algo com a característica desses irmãos que congregam aqui com vocês. Eu falei: amém, eu recebo isso. Ele não me conhecia direito, mas ele viu isso. E, queridos, realmente não acredito que um modelo de igreja faça uma igreja crescer. Eu acredito que o Espírito Santo possa agir no nosso meio e nós vamos crescer. Amém? E aí nessa época, queridos, depois, acho que há uns 3 anos atrás, eu conheci alguns irmãos, conheci o autor desse livro aqui. Um irmãozinho carequinha, com um sotaque meio carioca. Mas eu vi Jesus na vida dele. Eu vi Jesus na vida dele de uma forma muito forte. Eu vi que tinha algo diferente naquele moço. E eu comecei a me relacionar com ele e com um filho dele aqui em Brasília, um filho espiritual dele aqui em Brasília, que os irmãos conhecem, que é o Lei. Comecei a me relacionar com esses irmãos. E eu fui percebendo que eles também não tinham um modelo a ser seguido. Eles não tinham um modelo para me oferecer. Eles não tinham algo assim: olha, faz desse jeito aqui que vai dar certo. Amém? Então, foi uma das coisas que me chamou a atenção naquele grupo de irmãos, porque não tinha um modelo, apesar deles terem crescido muito. Estão em Curitiba de uma forma muito forte, estão no Chile de uma forma muito forte, cresceram muito, mas eles não têm um modelo, não tem como ele falar assim: ó, segue isso aqui que vai dar certo. Então isso que me chamou muita atenção nesses irmãos a qual eu tenho me relacionado. E foi me chamando a atenção, e eu fui vendo os livros que Sérgio Franco tinha publicado. Eu vi que ele tinha muitos livros publicados, né? Então eu comecei a ler os livros do Sérgio Franco, até que esse aqui me chamou a atenção, Plenitude. E eu comecei a ler esse livro e impactou meu coração. Me impactou ver os princípios que são relatados aqui nesse livro. E eu procurei logo fazer o seminário, que eu vi que tinha um seminário. Falei: então eu vou fazer esse seminário. Então eu arrumei os vídeos do seminário e fiz o seminário também, direitinho, acompanhando aula por aula, né? Acredito que eram 7 aulas. O próprio Sérgio Franco ministrando, 7 aulas. E eu assisti aquele vídeo, também me impactou muito. Aquilo ardeu no meu coração. E eu trouxe Sérgio Franco para ministrar esse seminário Plenitude aqui na congregação. Ele ministrou aqui para nós em 4 encontros. Foi bem rápido, né? E o Sérgio até falou: Gleice, olha, não dá para ministrar em 4 encontros. Eu falei: eu sei, mas vamos lá, ver o que dá para você passar para nós. E ele passou aquilo que dava para passar, foi uma bênção. Esse ano eu já fiz novamente, já revi os vídeos do Seminário Plenitude, porque eu acho que uma semente, ela de tempos em tempos precisa ser semeada no nosso coração. E é isso que esse livro queridos, é isso que o Seminário Plenitude é. São sementes que vão ser plantadas, amém? E se for plantado num terreno fértil, vai brotar, amém? Porque é uma boa semente, eu vejo que é uma boa semente.
E foi isso que esses irmãos fizeram no meu coração. Eles começaram a plantar essas sementes, e essas sementes foram brotando, e Deus falou muito ao meu coração com essa leitura. E esse livro aqui, queridos, ele fala sobre 12 verdades. Eles não colocam como 12 passos a ser seguido, mas são 12 verdades bíblicas para a igreja do Senhor Jesus. Amém? E porque não é um modelo, não é algo que se copia daqui e cola ali. São princípios bíblicos. É totalmente embasado na palavra do Senhor. São coisas esclarecedoras que trazem um grande crescimento para a congregação. Eu sei que os irmãos gostam de ter um manual para seguir. Assim, nós às vezes gostamos de ter, eu quero ter um manual aqui para a minha vida. Mas o nosso verdadeiro manual, o único manual que nós temos que ter, queridos, é a palavra do Senhor. Amém? Tudo que nos leva a sair da palavra, tudo que começa a ter um valor maior do que a palavra do Senhor, a gente precisa rever. Por isso que a maioria dos modelos, no meu ver, não se encaixa muito conosco, porque nós somos uma igreja que tem uma vivência com a palavra muito forte. A palavra no nosso meio, ela se manifesta de uma forma muito forte. A gente vive a palavra do Senhor. A gente vive princípios da Bíblia mesmo. O ensino da igreja aqui é muito forte. Então, quando a gente vai para um modelo, para um manual, e muitas vezes em questões que entram em conflito com aquilo que a palavra ensina, a gente não consegue seguir. A gente vê que não se encaixa com a gente. Então, essa revelação que nós temos do Senhor Jesus nos faz ter as nossas características. A gente vê isso até no nosso culto hoje, naquilo que nós fazemos para o Senhor, porque a teologia vai mudando e a liturgia vai mudando junto. A teologia nossa influencia na nossa liturgia. Há algum tempo atrás o nosso culto era feito para os irmãos. Claramente era assim, era claramente o louvor visava preparar os irmãos para o momento da palavra. Então vamos cantar os hinos que os irmãos gostam de cantar. Hoje não, queridos, hoje a nossa liturgia é diferente. Hoje a gente faz um louvor voltado para o Senhor, porque a gente está aqui para louvar, não é para os irmãos. Aqui não é um karaokê. A gente não vem aqui para fazer uma mímica, está aparecendo a letra ali e eu vou seguindo. Não, a gente está louvando ao Senhor. O centro do nosso culto hoje é o Senhor Jesus Cristo. Você vê isso claramente que hoje nosso culto, à noite, no nosso principal reunião, ela tem que terminar ali por volta de 9 horas. Seria o horário ideal para a gente terminar 9h15. Mas esse mês passado mesmo, teve um dia que a gente acabou, a nossa reunião era 9h40 da noite. E os irmãos estavam numa alegria, né? Nossa, um abraçando, acabou, todo mundo ali ainda, parece que não queria nem ir embora. Eu geralmente sou o último a sair, 11 horas da noite ainda tinha irmãos aqui. Você vê que muda, porque eles entendem que eles estão em um ambiente direcionado pelo Espírito Santo. Que se passou do horário não foi porque alguém quis, foi porque o Espírito Santo quis. Não foi porque um de nós quis passar do horário. Não é porque o Espírito Santo foi movendo de uma forma diferente. Nós somos resultado dessas sementes que foram sendo plantadas ao decorrer desse tempo na nossa congregação. Então, cada modelo que nós passamos, cada ensinamento, foram sementes que nos fizeram chegar aonde nós estamos. E eu acredito mesmo que nós estamos vivendo aquilo que Deus quer que a gente viva. Nós estamos nesse momento maravilhoso na nossa congregação, onde Deus queria que a gente estivesse aqui. Amém? Então, se algumas coisas para trás não foram boas, como diz lá em Mateus capítulo 15, versículo 13, fala assim: ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que o meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Amém? Então nós precisamos crer nisso, que aquilo que para trás foram semeados nos nossos corações, mas que não era o plano de Deus para nós, o próprio Senhor ele vai se encarregando de arrancar e de plantar novas sementes essas que vão germinar, que vão brotar em nossos corações
e vão nos levar ao momento em que nós precisamos chegar. Amém? Então, queridos, esse livro fala de 12 verdades. Não são 12 encontros, que eu acredito que em alguns encontros nós vamos poder falar de mais de uma verdade. Amém? Então, eu acredito que nós vamos passar umas 7 ou 8 semanas estudando essas verdades, né? Hoje eu queria fazer só essa introdução, queria só falar com os irmãos aqui quais são as verdades, os capítulos que nós vamos estudar. O primeiro diz assim: o crescimento está no coração de Deus. Amém? Esse é um dos capítulos que eu mais gosto. A segunda verdade diz: a imaturidade espiritual é a causa de muitos problemas na igreja. O terceiro diz assim: Deus que dá o crescimento. O quarto: somos cooperadores de Deus. Quinto: somos transformados à sua imagem quando contemplamos a sua glória. O sexto: necessitamos ser bem alimentados para crescer. Sétimo: modelo, companheirismo e discipulado, requisitos importantes para o nosso crescimento. Oitava verdade: devemos submissão aos ministérios. Nona verdade: prosperando na luz de Deus. 10ª verdade: Deus usa o sofrimento para nos transformar. 11ª: os adultos são aqueles que praticam. 12ª verdade: carisma, dons espirituais não é um sinal de caráter, maturidade. Amém? Então são esses 12 princípios bíblicos que nós vamos estudar aqui nesse mês, no próximo mês também, né? Acredito que a gente vai aí pelo menos 2 meses, julho e agosto, né? E aqui no prefácio, querido, tem um outro autor que fez um comentário sobre esse livro. Eu conheci esse autor esse ano, eu conheci pessoalmente, né? Na verdade, eu já tinha visto muito material dele, já tinha estudado algumas coisas, mas nunca tinha tido a oportunidade de conhecer, que é Jorge Mitian, que é lá da Argentina. E ele fez um comentário aqui sobre esse livro que é assim: que bom ver um livro que aborde com tanta vivacidade o tema o crescimento espiritual da igreja. Atualmente, em toda parte, há muita febre quanto a ouvir sobre crescimento numérico, mas lamentavelmente não se vê o mesmo entusiasmo pelo crescimento espiritual. O autor, com excelente conhecimento das Escrituras, com luz profética, faz um diagnóstico acertadíssimo da causa principal da maioria dos problemas da igreja e desenvolve em 12 verdades muito bem concatenadas em pautas que levar-nos-ão à solução proposta por Deus. Conheci Sérgio Franco há 15 anos, no Rio de Janeiro. Ele fazia parte de um ciclo de pastores dessa cidade a quem pude dar apoio e assistência por alguns anos. Apesar da minha dificuldade em compreender o português de Sérgio, pelo acentuado sotaque carioca, e sua pessoa impressionou-me desde o primeiro dia, principalmente por sua transparência e firme determinação em avançar com Deus até as últimas consequências. Hoje minha admiração por ele é muito grande, não somente porque Deus o tem prosperado no seu ministério e esteja desenvolvendo nele um dom apostólico, mas porque sua vida, mas por sua vida. Franco é um homem sério com Deus, tem luz nos seus olhos, é um homem quebrantado e forte ao mesmo tempo, firme e carinhoso. Ele vai até o fundo com a sua própria vida e também com quem Deus põe ao seu lado ou debaixo do seu ministério. Como necessitamos hoje de homens que assim abram o coração e ministrem para a igreja a palavra de Deus, a palavra que Deus lhes tem entregado. Por isso, comemora a publicação deste livro, com certeza será um instrumento valioso nas mãos do Senhor, de modo que pastores e discípulos cresçam com o crescimento que Deus dá. Amém? Esse aqui é o prefácio do livro, e a introdução que o Sérgio faz do livro é falando como Deus revelou para ele, aqui em 4 ou 5 páginas, ele conta como a revelação veio ao coração dele. Na verdade, um grupo de irmãos do Rio de Janeiro
em 2004, eles foram para o Chile. Foi a primeira missão intercultural da igreja no Rio. Foram 40 irmãos lá para o Chile, e chegando lá eles começaram a passar a palavra do Senhor ali no Chile, e foram conquistando muitas pessoas, e a igreja no Chile é muito grande, né? Eles têm realmente uma missão muito boa lá no Chile. Já conheci vários irmãos lá do Chile, pastores e tudo mais, e nenhuma visita àquelas vinícolas lá do Chile, que lá fabrica muito vinho, né? E Sérgio Franco, andando no meio do vinhedo ali, ele foi percebendo o trato que o agricultor tinha com aquelas plantas. Eles foram falando para o Franco aquilo, e ele foi vendo que realmente era algo que o Senhor estava mostrando para ele ali também. E ali ele começou a separar a fazer esse livro com esses princípios, essas verdades que nós vamos estudar nos próximos domingos. Amém? Eu queria terminar aqui, eu queria fazer só uma introdução hoje, e os irmãos que quiserem adquirir o livro, pode adquirir hoje, eu vou deixar com a pastora Sônia, à noite também podem adquirir, e aí a gente vai ser devagarzinho, nós vamos estudando esse livro, amém? Sem pressa, e será dessa forma mesmo. Se tivermos algumas dúvidas, a gente pode sanar nossas dúvidas aqui mesmo. Amém, queridos? Não? Então vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração e encerrar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse tempo precioso aqui. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa, ó Pai, abrir os nossos corações para essas verdades, abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias, que essa palavra possa brotar em nossos corações, que seja uma semente lançada em terreno fértil, que cada coração aqui, Senhor, seja esse terreno fértil, essa terra, Senhor, que está preparada para que a tua semente possa, Senhor, germinar, que a gente dê muitos frutos, Senhor, de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, nós abençoamos esse dia, abençoamos o almoço dos teus filhos, ó Pai, a comunhão que eles terão com seus familiares, abençoamos também o culto que nós teremos logo mais à noite, comunhão, de ceia, de participar da tua ceia, Senhor, que seja um momento abençoado, em nome de Jesus, amém.